Olá, estudantes e professores do nono ano, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de ciências da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina, estou acompanhada aqui, muito bem acompanhada pela Jéssica, a nossa intérprete de Libras, fazendo esse trabalho incrível aqui de acessibilidade a todos e todas, tá? E também estou aqui com a professora Isabel Borges. Olá, professora! Olá, Carol. Olá, alunos e alunas. Estou aqui ligadinha no chat, né? Só esperando para fazer essa comunicação com vocês. É muito importante, viu, gente? Que vocês estejam aí ligadinhos, né? Com esse momento ao vivo, com o momento depois assistir no YouTube, né? Para que essa aula ela possa chegar até vocês com esse mesmo carinho que a gente está colocando aqui, né? A professora Carol vai dar continuidade aí, vai falar qual é a aula de hoje, o que é que a gente vamos ver, o que é que nós vamos aprender, pessoal. Vamos lá, Carol? Vamos lá, professora Isabel. Hoje a gente vai falar de consumo consciente, gente. Mas antes, né, vocês têm aí à sua disposição a plataforma do Educa Recife no YouTube. Então acessem, gente. Vocês podem assistir todas as aulas, né, do Educa Recife, da Escola Municipal para Aulas Digitais. Então se inscrevam lá no canal, assistam às aulas, tá certo? Se você não está conseguindo acompanhar no horário que a aula passa na TV, acessa lá, comenta, fala com a gente, tá bom? A gente está aqui só esperando essa sua interação com a gente, que a gente ama bastante, tá bom? E outra coisa, mês de maio, né, professora Isabel? Temos algumas coisas a falar sobre o mês de maio, não é? Pois é. Então, acho que vocês já estão aí acostumados com essa questão aí da gente trabalhar o mês de maio, né? O mês de conscientização, o mês de luta, o mês onde a gente tem um olhar voltado para alguns pontos. No caso aí, a questão do trânsito, né? O combate ao câncer bucal, a questão aí das doenças inflamatórias do intestino. E hoje, pessoal, dia 18, né? Dia 18 de maio, a questão aí do Dia Nacional contra o Abuso e Exploração Sexual Infantil e Adolescente. Vejam que é muito importante vocês ficarem atentos a isso. Diante de um toque, diante de um abraço que vocês não estão gostando de alguma pessoa, vocês têm que procurar pedir ajuda. Primeiro se afastem e depois peçam ajuda em casa. Fala para a mãe, para o pai, para a tia, para a madrinha, pedindo ajuda, dizendo que não está gostando, né? E também quero dizer a vocês que contem conosco, contem com a escola de vocês. E cheguem na escola e falem alguma coisa relacionada a esse abuso, né? E se tem um irmãozinho, uma irmãzinha que teve confiança de contar para você, né? Estudante do nono ano, também faça essa escuta e oriente. E no caso aí é procurar ajuda, primeiro do familiar, pode ser também da escola, né, se você se sentir bem à vontade, para que esse mal que está se aproximando de você se afaste. Então é muito importante que vocês conversem com alguém da segurança de vocês, da confiança de vocês, algo que vem acontecendo e que você não está gostando. Muitas vezes é só um abraço e você vai dizer assim, eu não gostei da maneira que abraçou, me machucou, eu fiquei constrangida, eu fiquei triste. Então, conto aí com vocês também, adolescente, para ficar em alerta nessa escuta no que diz respeito às crianças. Então, é muito importante, né, esse cuidado, não só com vocês, mas com quem está se aproximando, pedindo ajuda. Tá certo? Não é isso, professora Carol? Perfeito, professora Isabel. Então, fiquem ligados aí em todos esses cuidados aí que a professora Isabel falou pra gente agora, né? O mês de maio é esse mês aí de chamar a atenção para todas essas questões. É muito importante essas campanhas que estão aí, né? Cada mês existem algumas campanhas que são tratadas aí, tá? Durante o nosso ano. Então, fiquem ligados nisso, tá bom? E aí, começando a nossa aula de hoje sobre o consumo consciente, galera. Você sabe o que é consumismo? Olha só essa figura que interessante, né? O que é que a gente está vendo aí? Estamos vendo uma cabeça, tem o cérebro da pessoa e dentro, né, nesse cérebro tem desenhado o quê? Um carrinho de compras. Você já parou para pensar no que é o consumismo? Se você é uma pessoa consumista, se você conhece alguém que é consumista, né? Pois é, gente. Então, ó, vamos ver aqui o que significa a palavra consumismo, que é bem interessante. Olha só. É o ato
efeito, fato ou prática de consumir. É o consumo ilimitado de bens duráveis, supérfluos. Então, gente, o consumismo é aquela prática que a gente tem, né, de sair comprando desenfreadamente coisas que às vezes, né, aliás, na maioria das vezes a gente não precisa. É por isso que é caracterizado como consumismo, né? É uma coisa exagerada. Então, a gente tem que ter em mente que a gente precisa pensar um pouquinho, será que eu preciso disso? Não é, professora Isabel? Quando a senhora vai fazer compras, a senhora fica atenta a essa pergunta, professora, será que eu preciso disso mesmo? Pois é, Carol, a gente tem que parar, pessoal, para pensar, né, na questão. Aí, quando você se refere a um adulto, como a professora Carol está me questionando, então a gente às vezes tem cuidado, porque às vezes as lojas, os supermercados colocam, né, propagandas, cartazes que chamam a nossa atenção. E o objetivo é esse, que a gente consuma. Mas, professora Carol, vou dar um recadinho para os meninos, as meninas, né, esses adolescentes que estão nos ouvindo. Porque às vezes diz assim, eu nem tenho dinheiro, tem, às vezes você ganha, né, um pequeno valor. E ao invés de você guardar para comprar alguma coisa depois, você quer sair logo gastando. E muitas vezes você está também desvalorizando a nossa moeda. E também deixa de adquirir alguma coisa que tem um valor maior, porque não soube poupar, porque não soube juntar. Não é isso, Carol? Exatamente. Então, gente, ó, é bom a gente ter esse cuidado com o nosso dinheiro e também com a nossa saúde mental, né? Porque isso muitas vezes é ansiedade, a gente sai para comprar coisa para poder suprir a necessidade de outra, né? Tá acontecendo alguma coisa, a gente tá meio aperreado, estudando, né? No trabalho, em casa, né? Porque eu tô falando com todos, né? Então, a gente pode ficar meio ansioso e querer sair comprando, então a gente tem que prestar atenção nisso aí, tá certo? Consumismo não é legal. É bom que a gente pense sempre, será que eu devo comprar? Será que essa loja, né, essa indústria é uma indústria que trabalha ecologicamente, né, trabalha com o ecológico, que é uma empresa responsável socialmente, ambientalmente, né? Então, é bem importante isso. E a gente vai ver todas essas questõezinhas ao longo da nossa aulinha de hoje, tá? E aí, dentro dessa história do consumismo, a gente tem o outro caminho, que é o consumo consciente. Então, o consumo consciente, ele vai envolver, né, o que, pessoal? Cada escolha é feita pensando no impacto que terá no meio ambiente, na sociedade e até nas suas finanças. Então, tudo que a gente está conversando aqui até agora, eu e a professora Isabel, se encaixa aí nesse conceito de consumo consciente, né, galerinha? Então, assim, a gente prestar atenção, será que esse tipo de compra a gente está ajudando, né, empresas que não trabalham de forma responsável com o ambiente, né? A sociedade, como é impactada, né, com aquele tipo de produto sendo financiado por nós, não é? E também, ó, as nossas finanças, como eu falei para vocês, que é interessante, é importante que a gente perceba, né? Será que eu preciso gastar mesmo esse dinheiro, né? Será que eu preciso desse produto? Eu posso guardar meu dinheiro e depois utilizar numa coisa que vai servir realmente para mim, né? Então, muito importante aí esse consumo consciente. E aí, gente, dentro dessa história ambiental, a gente tem o quê? Os recursos naturais. Porque, veja, se eu preciso pensar se aquilo é correto ou não ambientalmente, então a gente já está falando aí dos recursos naturais que existem no nosso planeta, né? Então, para eu entender essa parte ambiental, eu preciso também saber o que é um recurso natural, né? Quais são esses recursos naturais, não é isso? Então, vamos lá. Recursos naturais. Vamos ver aí o conceito de recursos naturais. Olha só. Os recursos naturais são aqueles que o planeta oferece para a gente sem a necessidade da intervenção humana. Então, tudo que existe no nosso planeta, que a gente utiliza, a gente consome, né? Sem que nós tenhamos botado a mão, né? Uma coisa natural, é um recurso natural, tá certo? Olha só o nome, ó. Recurso natural, né? Vem da natureza, uma coisa que a gente pode utilizar que vem da natureza, tá? E aí,
Que recursos naturais são esses, prof? Eles podem ser classificados de alguma forma? Podem sim. Então, eles são recursos biológicos. Joga na tela aí, por favor, Cleitinho. Por gentileza, muito obrigada. Recursos naturais podem ser biológicos, a gente chama de biológicos, são quem? Animais e vegetais, né? Recursos hídricos, os mares, os rios, os oceanos. Recursos minerais, os minérios, né, de maneira geral, né? Ouro, prata, bronze, níquel, cobre, né? Tudo isso. As rochas também e a areia. E os recursos energéticos, que são bastante importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? Sem a energia que é produzida, é bem difícil a gente continuar aí nesse progresso, né? Então, muito importante, hein? A luz solar, o petróleo e o carvão mineral. Dois desses aí, ó, petróleo e carvão mineral, eles são fósseis, né? São combustíveis fósseis. Eles vão fornecer energia para a gente, mas queimando o quê? O carbono que está ali armazenado, né? Então, gente, esses recursos fósseis, eles são os mais utilizados para conseguir energia aí para a gente. Então, essa é uma prática que deve ser mudada ao longo do tempo, né? Por isso que a gente fala tanto dessa questão de empresas socioambientais, socialmente responsáveis, ambientalmente responsáveis, tá certo? Porque ao longo dos anos essa prática precisa mudar, porque senão esses recursos naturais, eles são todos finitos, ou seja, tem um fim, né? Então, se a gente não cuidar, pode acontecer aí o pior para a gente, tá? Então, é importante que a gente já se antecipe a qualquer coisa que venha acontecer no futuro. Não é isso, professora Isabel? Isso mesmo, professora Carol. E lembrar que esses recursos, né, fósseis, eles, para serem formados, no caso do petróleo, vai precisar aí de milhões de anos. E uma vez retirado, pessoal, eu vou ter que esperar mais esse tempo para ele poder, né, com outros materiais, ele se formar. Então, a gente vai ver que esses recursos naturais, ele está sendo extraído, e nesse caso aí do petróleo, ele não tem como voltar a fazer de novo. Então, ele vai ter que precisar de elementos que são elementos naturais, são restos de animais e vegetais nas profundezas dos mares, dos oceanos, que vai se formar esses fósseis, né? Perfeito, professora Isabel. É isso aí. Então, olha só, a gente está falando dessa parte de exploração dos recursos também, né? Dessa questão do capitalismo e a comercialização desses recursos. Então, gera uma renda gigantesca no mundo inteiro, né? A comercialização e a exploração desses recursos, tá certo? A transformação dessa matéria-prima que é extraída da nossa natureza, né? Como o próprio petróleo, né? E transformar esse petróleo em vários outros produtos, né? Como óleos, solventes, plásticos, tá certo, gente? Então, muita coisa que a gente utiliza hoje, a gasolina, o diesel, né? O gás natural, né? Também vem dessa questão do petróleo, tudo do refino, né? Do petróleo, tá certo? Já ouviram falar em refinaria? Pronto, a refinaria, ela tá ali para fazer com que essa matéria-prima passe por várias etapas, né? Para se transformar em produtos diferentes. Então, o petróleo, ele se eu não me engano, ele deve ser o recurso mais utilizado, não é, professora Isabel? Porque são muitas as aplicações do petróleo, né? São muitas as transformações, né? Eles podem dar conta de infinidades de produtos novos, né? Então, assim, é uma coisa bem... É importante para a nossa sociedade, né? Ele tem uma importância gigante na nossa sociedade, o petróleo, mas, infelizmente, ele tem essa origem aí, né? De um combustível fóssil, né? Então, assim, não dá para a gente continuar utilizando, tá certo? Continuando aqui, né? Então, quais são as consequências dessa exploração dos recursos, né? Então, temos aí uma consequência bastante importante, que é o quê? A redução da camada de ozônio.
Já ouviram falar nessa história da camada de ozônio, né? Todo mundo fala, ah, tem um buraco na camada de ozônio, né? Isso a gente conversa com as pessoas às vezes e aí fala do calor, do efeito estufa, e aí sai misturando tudo, não é? Mas essa camada de ozônio é o quê? Essa cobertura de gás que protege o nosso planeta contra radiações ultravioletas. Então, se essa camada for sendo destruída por conta de emissões de óxido nitroso, né, dos veículos, a queima desse combustível fóssil, né, de gasolina, diesel, que lança na nossa atmosfera essas substâncias, esses gases, né, professora Isabel? Então, tudo isso auxilia aí a destruição dessa camada. E aí, se destrói essa camada, a gente fica suscetível a quê? A essas radiações ultravioletas, tá certo? Então, esses gases também, alguns deles são gases de efeito estufa, e aí já vem aquela bola de neve, né? O planeta esquenta mais do que deveria, né? Os gases de efeito estufa, naturalmente, eles são importantes para o nosso planeta, eles mantêm a temperatura do nosso planeta, mas em exagero, né? Com essa questão das atividades humanas lançando esses gases na atmosfera, ele se torna perigoso, porque aí esses gases absorvem, né, o calor que o Sol traz, né, para a gente, para a nossa Terra, e aí aumenta a temperatura do nosso planeta. Isso é que é complicado, tá certo? E aí, além da queima de combustíveis fósseis, né, pelos carros, indústrias e tudo mais, tem a utilização dos CFCs, né, professora? Aqueles sprayzinhos, né, aerossóis, então, né? como você está falando também de consumo, né, a questão aí da hora da compra é fazer uma escolha. Então, eu vou dar um exemplo do desodorante, que é o mais comum. Perfeito. Então, se tem aí no comércio um desodorante que está sendo comercializado, né, está sendo apresentado aí, que não é a base de spray, então, ecologicamente, seria aí uma opção para a gente utilizar e a gente, de uma vez por todas, a gente eliminar, né, todos esses sprays, porque, olha como a professora Carol colocou, destruir a camada de ozônio, trazer grandes complicações, né, além do superaquecimento, o degelo das calotas polares, ou seja, o gelo está derretendo nos polos e a gente está aumentando aqui, ó, o volume de água nos nossos mares, nos nossos oceanos, fazendo com perda de água doce, né, professora Isabel? Pois é, que às vezes a gente esquece que lá tem água doce. Exato. E misturada com água salgada, ela vai tornar ali salgada também. Exato. E esse processo, se o homem tentar, né, fazer o inverso, né, tirar o sal da água, é muito caro. Então a gente vai estar diante também de um consumo desenfreado de algo que a gente vai ter que ter um investimento financeiro muito alto. E muitos de nós não vamos ter condições de pagar. Exatamente. Que o pessoal pensa às vezes, né, nessa questão das calotas polares irem se derretendo e a gente perder essa reserva de água doce que a gente tem nos polos. As pessoas falam, por que a gente não filtra, né? Sei lá, faz alguma coisa para tirar o sal da água. Gente, não é tão fácil. Existe já, né, isso aí, mas é muito caro. Não tem condições da gente fazer essa filtração, ou sei lá, qualquer que seja o processo, né, professora? É muito complicado porque é muito caro. E a população da gente mundial é de bilhões de pessoas, né? Então, gente, não dá, tá? A gente tem que pensar bem direitinho nisso aí. Emissão de gases também acontecem por conta da criação do gado, né? Então, cerca de 65% de todas as emissões de metano, óxido nitroso, que são os gases de efeito estufa, como eu falei para vocês, né, com esse potencial aí para o aquecimento global do CO2, vem também a partir da criação de gado, né? Então, essa criação de gado, cada vez mais o homem destrói matas que fazem o sequestro do carbono, né, gente? As plantas, elas não captam aí o CO2 da atmosfera. Então, isso aí, quando capta o CO2, está captando o quê? Carbono. Então, isso chama de sequestro de carbono, tá? Quando a gente destrói as matas, a gente diminui esse sequestro de carbono que as plantas estão fazendo e coloca lá os animais, né, para o pasto e tudo mais. Então, a gente está diminuindo essa possibilidade, né, da própria natureza fazer essa ciclagem aí, né, desses gases, tá certo? Ciclagem de nutrientes, tá? Tirando esse CO2 da atmosfera, tá? Para auxiliar aí a não aumentar a temperatura, né? Então,
bem complicado isso aí, né, professora? Pois é, Carol. E a gente vamos mais uma vez falar de consumo, né? Como a gente está falando de consumo, cada vez mais a carne vermelha, né, um valor altíssimo aí no comércio, e seria uma forma, uma prática, né? Onde a gente reduzisse mais essa presença de carne, colocasse nas nossas refeições outro tipo de proteína, estaríamos também ajudando em relação a essa questão aí do ambiente, né? Onde nós fazemos parte. Então, além como a professora Carol colocou, que transformar verdadeiras florestas em pasto, né, em criação de gado, já é um grande problema. E o próprio gado também vai eliminar aí um gás, né, que vai ajudar a destruir essa camada de ozônio também. Então, vejam, até essa questão do consumo, da escolha, né, desse tipo de proteína que precisamos fazer no nosso dia a dia para a nossa refeição, vai ajudar o ambiente. Então, não adianta a gente agora estar só reclamando que a carne, né, está cara e que não está chegando na nossa mesa. A gente diz também, não está chegando, mas em compensação eu estou ajudando o meio ambiente em relação aí de um equilíbrio no que diz respeito aos gases. É isso aí. Então, gente, e agora, né? O que a gente pode aprender com o consumo consciente, né? Você, como um consumidor, será que a gente pode aprender alguma coisa aí e ser mais consciente no nosso dia a dia? O consumo consciente, ele ensina a gente, pessoal, a repensar, né, as nossas compras, né, as nossas ações no nosso dia a dia. Então, repensar induz a gente aqui a reduzir, reciclar e reutilizar esses recursos. Ou seja, fazendo tudo isso, a gente passa a viver de forma mais sustentável, reduzindo os impactos do consumo, né, do homem no nosso planeta, tá certo? Então, é importante aí a gente repensar as nossas ações e aí a gente começa a perceber onde é que a gente pode reduzir, como reciclar e como reutilizar os recursos que a gente tem à nossa disposição, tá? Então, como ser um consumidor consciente? Vamos dar algumas dicas aqui então, né, professora Isabel? Então, olha, gente, você pode levar uma sacola, com certeza vocês já devem ter visto no mercado, em algum lugar, que existem as sacolas, né, para reutilização aí, né? Então, e ao invés de usar aquelas sacolinhas plásticas, né, que às vezes até rasga quando bota muito peso, né? A gente pode levar sempre a mesma sacolinha reutilizável, tá? Então, usando essa sacolinha reutilizável, a gente já economiza bastante aí essa emissão dos plásticos, né, no nosso meio ambiente, que suja tanto por aí, né, deixa animais doentes ou até leva à morte de animais, né, a gente já viu até em aulas anteriores essa questão dos animais marinhos, né, que se entalam aí com plástico, achando que é algum animal para se alimentar, né, enfim. Então, a gente reduz aí esse plástico no meio ambiente, tá? Outra coisa interessante é aqui, ó, priorizar serviços e produtos de empresas com responsabilidade socioambiental. Isso é bem legal, né? Se a gente começar a pensar e pesquisar antes de fazer alguma compra. Começa a pesquisar, né? Será que essa empresa, ela trabalha pensando no meio ambiente, né? Os produtos dela, como é que são, né? Qual é a origem do produto, né? E a finalidade, será que ajuda em alguma coisa o meio ambiente, né? A nossa sociedade como um todo? Né, professora Isabel? Pois é, quando a gente fala nessa questão desse cuidado, né? Por mais que vocês digam, mas nós somos apenas estudantes, professora Carol, professora Isabel, a gente não compra muito, a gente não tem dinheiro, mas às vezes a gente compra, né? São vocês que pedem aos pais, né? Que os pais aí vão fazer as economias para realizar aí os sonhos de vocês. Então, dá uma olhada. Mas eu gostaria também de trazer um alerta aqui, professora Carol. Diga. Olha, estamos com muitas empresas, né? E vamos falar na escola, e vamos falar em vários ambientes de trabalho de adultos, onde a gente está falando aí da questão da exploração infantil no comércio. Então, muitas vezes, eu acredito que muitos de vocês, alunos, né, ficam aí tentados a querer ganhar um dinheirinho extra, e às vezes deixa até de ir para a escola. Então,
é interessante a gente pensar que a construção, né, desse profissional no futuro, ele está sendo construído a cada dia. E lá na escola, com todas as instruções e com o nosso apoio aqui, com as nossas aulas, nós estamos ajudando vocês a terem um futuro, né, mais promissor no que diz respeito a um trabalho e a uma remuneração. Então, se algum adulto, né, está oferecendo a vocês vantagens para vocês venderem bala, para vocês venderem alguma coisa, digam não, né? E comecem a perceber que esse não, vocês vão se privar de um valor agora, para ter essa condição futuramente. Não é? Um profissional bem remunerado, ele precisa ser, vamos dizer assim, formado, bem formado, ter capacidade de resolver, de realizar o trabalho. Então, ir para a escola, eu já estou vendo em supermercados, professora Carol, campanhas dizendo que não comprem alimentos que são vendidos por criança, não fiquem doando, porque tem muitas crianças que estão deixando de ir para a escola, e jovens também como vocês, que estão deixando de ir para a escola para ganhar um dinheirinho extra. Então, o nosso pedido hoje, vai ser uma forma de pedido, deixa essa questão de remuneração para um futuro, o futuro está próximo. É preciso que vocês, através dos estudos, através de uma formação qualificada, tenham sucesso na vida profissional. Então, vale a pena, né, Carol, ficar sem esse dinheirinho hoje, para futuramente ser um profissional que seja bem remunerado. Não é isso? É verdade, gente. Sem estudo fica difícil, né? Então é importante que você se mantenha na escola, tá certo? É aquela coisa, né? Lugar de criança, lugar de adolescente. É na escola. Vocês precisam ter essa formação para que no futuro vocês consigam, né, almejar coisas melhores para a vida, né? Como todos nós, né? Todos nós, né, professora Isabel? Pois é, passamos por tudo isso. E todos nós também passamos por essa fase aí, né, de infância, juventude, tá certo? Então é importante estudar, galera, tá? E aí, continuando aqui, né, como continuar aí a ser um consumidor consciente? Mais uma coisa, tente equilibrar a satisfação pessoal com o ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Literalmente, a gente está falando aí de ser sustentável, tá certo? Então, esse ato aí, né, de tentar equilibrar a sua vida com todas essas ações, a gente está falando de sustentabilidade, tá certo, gente? Então, reduzir, reutilizar, reciclar, tudo isso faz parte aí do nosso cotidiano e a gente pode colocar em ação isso sim, né? Já falamos, inclusive, de pequenas coisas aqui em aulas passadas, como você separar o seu lixo em casa, tá? Pega, né, separa aí dois lixinhos, coloca o lixo orgânico em uma, você pode reaproveitar se você tiver um quintal em casa, né? Cava um buraquinho lá, joga o lixo orgânico, né? Casca de ovo, fruta, verdura, tudo isso é orgânico, então pode voltar para a terra, tá certo, gente? Então, né? Por que eu estou dizendo para cavar um buraquinho? Porque se você deixar ali, simplesmente jogar na terra, aquilo ali pode atrair bichos, né? Insetos, vetores de doenças, tá certo? Aí não vai ser legal, porque aí já vai afetar a sua saúde, a saúde da sua família, dos vizinhos, né, no entorno. Então é importante que você tenha essa consciência, tá certo? Separa o lixo orgânico do inorgânico, né? O lixo seco, né, que são plásticos, copinhos plásticos, que vem alguma coisa que você comprou, né? Então, papelão, tudo isso, separa, gente, separa e coloca nos devidos locais de coleta, né? Coleta de reciclados, tá? E uma última coisa aqui, ó. Consuma alimentos produzidos localmente. Dê prioridade aí ao sem agrotóxico. É aquela história do orgânico, da agricultura orgânica, né, professora Isabel? Tão importante, existem tantas feirinhas por aí, né, já, com alimentos orgânicos, que não utiliza agrotóxico. O agrotóxico é péssimo aí para a natureza, né? E a gente já tem muito produtor rural, né? Produtor que é daquele local ali. Então, você ajuda o produtor local, tá certo? Que trabalha tanto ali para deixar aquele alimento, né, sem essa utilização de agrotóxico, que é muito importante, né, professora Isabel? Pois é, e às vezes até um vizinho, né, que está vendendo algum tipo de hortaliça, então vamos aproveitar, vamos comprar, porque
além de tudo, está ajudando o vizinho e você está comendo algo saudável, que você viu o tempo inteiro ser acompanhado, né? Perfeito. Então, pessoal, estamos aqui terminando, né, a nossa aula de hoje. Nós vimos consumismo, o consumo consciente, recursos naturais e algumas atitudes, né, para você se tornar um consumidor consciente, tá certo? Vamos nos despedir aqui, professora Isabel? Vamos sim. Pessoal, tchau, tchau. Aguardamos vocês na próxima aula. Até mais, gente. Qualquer coisa, vão lá no YouTube assistir as aulas do Educa Recife, tá certo? Estamos aqui sempre com vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.